Estrutura e forma do relevo brasileiro. Deixe o seu like e também se inscreva no canal. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, porque o conhecimento não é para ser retido, o conhecimento é para ser compartilhado. O relevo brasileiro remonta ao pré-cambriano, com a formação de antigas estruturas geológicas marcadas por formações litológicas com mais de 4 bilhões de anos, à exceção das bacias sedimentares recentes, como a do Pantanal Mato-Grossense. Porém, por serem tão antigas, essas estruturas foram intensamente desgastadas e esculpidas por processos erosivos, os quais carregaram grandes quantidades de sedimentos que foram depositados nas bacias sedimentares. Assim, podemos dizer que as estruturas e formações geológicas do território brasileiro são muito antigas, mas as formas do relevo, do ponto de vista geológico, são mais recentes, pois vêm sendo criadas e recriadas permanentemente nos últimos milhões de anos, pelos agentes erosivos externos, como a água, os ventos, as chuvas, etc. Os crátons, ou escudos cristalinos, das Guianas e do Brasil, cobrem cerca de 36% do território do país e apresentam grande complexidade de rochas, com predomínio das muito antigas, metamórficas, magmáticas intrusivas e sedimentares. Algumas formações são do pré-cambriano e início do Paleozoico, há cerca de 500 milhões de anos. Os dobramentos antigos, formados em diferentes idades do pré-cambriano, dividem-se em 3 cinturões orogênicos: Atlântico, Brasília e Paraguai-Araguaia, que se encontram intensamente desgastados, embora ainda guardem características montanhosas. Esses terrenos passaram por várias fases de dobramentos, o que acarretou metamorfismos e intrusões em algumas áreas, alternados por longos períodos de intenso processo erosivo. As bacias sedimentares ocupam boa parte do território brasileiro e são formadas por espessas camadas de sedimentos provenientes do desgaste das rochas, de organismos vegetais ou animais, ou mesmo de camadas de lavas vulcânicas solidificadas, que se depositaram durante um longo período de tempo, do Paleozoico ao Cenozoico. A disposição horizontal e pouco inclinada desses depósitos evidencia a ausência de movimentos orogenéticos expressivos desde tempos geológicos remotos. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de minérios. Grande parte da nossa riqueza mineral está concentrada em terrenos de origem cristalina, escudos e crátons, com destaque para as jazidas de ferro, manganês, cobre, chumbo, zinco, estanho e ouro. Essas jazidas minerais se originaram em rochas plutônicas, formadas a partir da solidificação do magma no interior da crosta. Já as bacias sedimentares abrigam importantes depósitos de carvão mineral, petróleo e gás natural. Muitos deles se concentram em sucessivas camadas de sedimentos, que ao longo de milhões de anos se acumularam nas áreas rebaixadas das bacias brasileiras. Os depósitos de carvão mineral existentes no sul do país, por exemplo, tiveram origem em antigas florestas e pântanos, cobertos por extensas geleiras, que se formaram na região há cerca de 300 milhões de anos, entre o Carbonífero e o Permiano. Formas do relevo brasileiro. A atual classificação do relevo brasileiro apresenta 28 compartimentos agrupados em 3 unidades geomorfológicas distintas, que são os planaltos, depressões e as planícies. Os planaltos são superfícies irregulares e intensamente desgastadas pela erosão, em geral, com altitudes acima de 300 metros. Podem apresentar formações diversas, como serras e chapadas.
As planícies são superfícies bastante planas, geralmente com altitudes abaixo de 200 metros, formadas pelo acúmulo de sedimentos de origem lacustre, fluvial ou marinha, depositados em épocas geológicas recentes. As depressões são terrenos de inclinação suave, rebaixados em relação ao seu entorno, mais planos que os planaltos em geral, com altitudes entre 200 e 350 metros. Atividade. Responda aqui nos comentários desse vídeo. Como se caracteriza o relevo brasileiro quanto à sua origem e quanto à sua forma?